DAS-N, a Declaração Anual do Simples Nacional, uma obrigação dos microempreendedores individuais. Quer saber mais? Fica nesse vídeo e vem comigo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Nós estamos com muito conteúdo legal para soltar para vocês. Então, dê o seu like, comenta aqui para mim o que você achou. Agora vamos falar da DAS-N. Já agora em 2024 a gente vai prestar as informações referentes ao ano de 2023. Essa é uma obrigação anual referente aos microempreendedores individuais, ela é obrigatória. O atraso nesse envio gera multa, então é um excelente serviço para você começar a divulgar o seu trabalho. A DAS-N, como o nome já diz, Declaração Anual do Simples Nacional, ela não é para as empresas que são microempresa. A declaração da microempresa é a DEFIS. Essa declaração da DAS-N, ela é própria para MEI. Lá no meu Instagram, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, já que eu sou nova aqui no YouTube, né? Eu nem sei se eu posso falar sobre o Instagram, mas lá no meu Instagram eu gravei um passo a passo sobre essa DAS-N, tá aqui, ó, vou deixar aqui no meu Instagram para você lá conferir. Mas hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o porquê enviar, quais são as informações e qual é o prazo, viu? A primeira coisa que a gente precisa falar é que o MEI, aí eu vou falar, claro, de uma vivência minha, né? É baseado nas minhas experiências. O MEI, ele por muitas vezes ele abre o MEI sozinho, mas ele não tem noção do que ele precisa enviar. Ele não tem noção do que ele precisa para ficar em dia. Então chega aqui pra gente muitos MEIs que quando você vai ver ele tá inapto, né? Então a maioria dos MEIs, quando ele chega aqui pra nós, ele já chega com mais de uma DAS-N em atraso. Então o MEI, ele não é obrigado a ter contabilidade, não é. Mas se você começar a oferecer os seus serviços para MEI, você vai se surpreender com a quantidade de serviços que você pode oferecer e o quanto que eles precisam de uma assessoria contábil, viu? Então, a DAS-N, você vai declarar lá os valores recebidos esse ano referentes a 2023. Então, você tem que verificar aí, por exemplo, se o seu cliente emitiu notas, se ele emitiu cupom fiscal, quais foram os valores desses cupons fiscais. Mas, principalmente, uma informação bem importante, o MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal quando se trata de prestação de serviços para pessoa física. Então, você tem que ficar muito atento a essa informação, porque ele não sendo obrigado a emitir nota para uma pessoa física, como é que é feito o controle, entendeu? Como é que é feito o controle desse faturamento? Porque o que acontece? Se o MEI não abre uma conta de pessoa jurídica, tudo que entra na conta de pessoa física é considerado faturamento. Já que ele não tem essa obrigação, tudo que entra na conta corrente dele é considerado faturamento. Então, para você ter dimensão do que ele faturou, você precisa pegar esses extratos bancários, caso ele não tenha o controle, e fazer esse levantamento. Então, não é um serviço que você vai, beleza, vou colocar aqui o totalizador, vou enviar aqui os valores referentes a esses serviços e vou transmitir a declaração. Não é assim que funciona, tá? Vamos lembrar que alguns MEIs receberam até termos de exclusão, não só por irregularidades, não só por pendências. Então, o interessante é, caso seu cliente não tenha controle do faturamento dele, você pedir os extratos bancários e você fazer esse levantamento do que de fato entrou na empresa dele, tá? Esse é o primeiro ponto importante que a gente precisa falar aqui. Caso o seu cliente tenha maquininha de cartão, por exemplo, você tem que pedir o levantamento daquela maquininha de cartão para saber o que ele vendeu de produtos, de mercadoria, de prestação de serviço. Enfim, fazer de fato um levantamento completo, gente. Se o MEI for enviar por conta própria, ele não tem noção dessas informações. É uma declaração que ela é simples de enviar, mas o MEI ele não tem noção do que ele precisa fazer. Então, assim, para nós que somos contadores, ou enfim, futuros contadores, e aí entra a questão de que se você ainda está na faculdade, você ainda não se formou e quer começar a prestar o serviço de DAS-N, de envio dessa declaração anual, você pode, não tem nada que te impeça de fazer isso para MEIs, tá? Então, se você quiser começar a divulgar, você pode, e aí é importante que
você entenda que é uma declaração fácil sim, mas que você tem que ter o conhecimento ali para você poder transmitir, certo? Então, basicamente, vai constar na DASN um espaço para você colocar receita derivada de comércio e indústria e receita derivada de serviço. Então, a única segregação que você vai precisar fazer para enviar a DASN é o que foi comércio e indústria e o que foi serviço. Então, fazendo essa segregação, você já consegue ter ali uma visão e entregar uma DASN completa do seu cliente. A outra informação que você vai precisar saber é: aquele CNPJ naquele período teve funcionário? Se sim, você vai marcar a opção que sim. Se não, você vai marcar a opção que não. E é simples assim. Qual que é o passo que é importante aí? É fazer de fato o levantamento. Não vamos subestimar essa informação, entende? Não vamos subestimar essa informação. O segundo ponto que eu quero falar, segundo ou terceiro? Já nem sei mais se é segundo ou terceiro, mas o próximo ponto que eu quero falar é para você ter muita atenção quando você for de fato colocar o faturamento daquele MEI. Porque existe um limite. MEIs existem limites, empresas simples nacionais existem limites, enfim, microempresa, ME, né, EPP, tudo existe um limite. Você não vai simplesmente chegar, ver que ele recebeu um valor e colocar esse valor lá. Não. Você tem que colocar o valor que é verídico, mas isso causa consequências, isso traz consequências. Então, caso você faça um levantamento dessa empresa e verifique lá e constate que ele faturou em 2023 mais do que R$81 mil, você deve ficar bastante atento. Você tem que ficar atento a esse limite do MEI. E sobre esse limite do MEI, a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Saiba que o MEI sim tem um limite. Se você ultrapassa, você tem consequências. Se sua empresa não tem um ano de CNPJ, você tem consequências. E a gente vai tratar sobre essas consequências no próximo vídeo. E qual que é o prazo, gente? A DASN, ela pode ser entregue até o dia 31 de maio. A gente está aqui agora na porta de fevereiro, mas você ainda tem basicamente aí 3 meses para você enviar essa declaração. Então você tem 3 meses para tirar esse projeto seu do papel, você tem 3 meses para decidir fazer isso, para decidir dar o primeiro passo, né? Então você vai começar a divulgar os seus serviços e você tem 3 meses para que você feche mês e para que você ajude outros MEIs. Então, se a gente levar em consideração que 70% das empresas no Brasil são MEIs, você com certeza vai conhecer um MEI que precisa de ajuda. E esse MEI vai conhecer um outro MEI que ele precisa de ajuda. Então, a partir do momento que você consegue o seu primeiro MEI, ele com certeza vai indicar o seu trabalho para uma outra pessoa. E aí vem a importância da gente, de fato, prestar um serviço de qualidade, da gente, de fato, apoiar esse MEI, ajudá-lo nessas informações e conseguir também capitalizar a necessidade dele, né? Qual que é o legal da DASN? Você pega um cliente, você envia uma declaração anual, de repente percebendo a necessidade dele, você já consegue linkar uma assessoria mensal. Então, por isso que eu falo que a DASN ela é uma ótima porta, uma excelente porta de entrada. Porque dali você já consegue linkar com uma assessoria mensal. Você consegue ali pegar aquele contato, né? Você já consegue fazer ali um levantamento de pendência, saber se ele tem alguma regularização para fazer. Então, olha só, é assim incrível o que você pode fazer. E se por acaso você faz o levantamento desse faturamento e descobre que ele ultrapassou o limite, entendeu? Então, assim, a DASN é uma ótima porta de entrada. O prazo é 31 de maio. Não perca mais tempo. Comece a enviar essas declarações. Comece a divulgar o seu trabalho. É uma declaração tranquila demais de você fazer. Com esse vídeo aqui, ó, você consegue fazer uma DASN. Eu te garanto que você consegue fazer uma DASN. Assistindo passo a passo que eu deixei lá no meu Instagram, você consegue fazer uma DASN. Você com certeza consegue fazer uma DASN. Então não vamos perder tempo, viu? E depois você volta aqui para me contar.
Vou ficando por aqui, como eu falei no início, deixa seu like, comenta o que você achou. Se tiver qualquer dúvida, manda aqui que eu vou tentar te responder, tá bom? Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Beijos, tchau!